Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a importância do nosso pai na nossa vida. Antes que você mude a live, se você está me ouvindo, me vendo, se você está aqui, você tem um pai. Por mais que esse pai não tenha participado ativamente da sua vida, por mais que seu pai tenha tomado outros caminhos, foi ele, junto com a sua mãe, que te deu a vida. Quem vai falar sobre esse assunto comigo é a terapeuta Cíntia Bedin. E raciocínio, algumas coisas podem ficar desorganizadas. Então, o respeito ao pai, essa visão sistêmica de vida, é fundamental, não é, Cíntia? Boa noite. Oi, Bela. Boa noite, gente. Cíntia, estamos aqui no nosso compromisso semanal do Caindo a Ficha, não é? Júlio Pereira já está aqui conosco. E eu tenho certeza que esse assunto de hoje vai mexer com muita gente. E é por isso que a gente está aqui, né? Toda quarta-feira no Caindo a Ficha, ou eu, ou a Cíntia, ou nós duas, quando a gente consegue, estamos aqui, sempre trazendo assuntos que ultrapassam, né, os consultórios, ultrapassam a terapia. São assuntos para todos. Cíntia, quando você propôs esse tema, né, a importância do pai nessa visão sistêmica, eu logo disse sim, vamos. Já já vou explicar por quê, mas eu queria entender de você, né? Por que você quis propor esse assunto da importância do pai nas nossas vidas? Bom, assunto longo de consultório, né? Mas, sabe, Bela, todos que buscam pela consciência buscam se tornar seres completos, né? Seres integrais. Há um ano atrás, quando a gente decidiu começar o Caindo a Ficha, foi por conta de um podcast, né? Que está lá no Interioriza. E foi a minha segunda participação, onde nós tínhamos prometido falar de perdão. E foi um programa que coincidiu de ser na Semana dos Pais, lembra? Então, já fica a dica aí para vocês que quiserem entender sobre perdão relacionado ao pai ou à mãe. Tem um programa lá no Interioriza ou no YouTube para vocês pesquisarem mais sobre perdão. E lá atrás, quando inicia essa jornada do Caindo a Ficha, porque ali nós tivemos essa ideia, Sim. aliás, você me fez o convite que eu aceitei, eu penso que esse espaço que a gente abre é um espaço onde a gente busca ampliar a consciência, busca sair do julgamento e busca compreender a profundidade da força, da referência das nossas raízes. Então, nosso pai e nossa mãe representam 50% de quem nós somos. Né? Graças ao encontro deles, nós estamos aqui na vida, independente de como foi, o que aconteceu, né? Essas pessoas tiveram uma história, tiveram os seus problemas, as suas demandas. Eles são homens e mulheres comuns. E hoje, aproveitando aqui o mês dos pais, a gente decidiu falar sobre esse tema. Eu gostaria de começar com uma frase de Bert Hellinger que ele diz que o pai, ele não apenas leva a filha até o altar, mas ele leva os filhos em segurança até a vida. E aí, aquele milhão de perguntas que me fazem, né? Mas e quem não teve o pai? E quando o pai morreu cedo? E quando o pai se separou da mãe? A função do masculino é depositar a sua semente. A função do feminino é recolher essa semente e então gerar, né? O masculino, ele traz uma potência. Então, eu vou explicar isso para vocês. Lá quando a gente está na barriga da mamãe e nasce, a gente demora até um ano, mais ou menos, para perceber que a gente saiu da barriga da mãe. Então, a mãe, ela é o nosso primeiro contato. Ela é a nossa proteção, é a nossa pele, é o para dentro, é a comunicação sem palavras, é o sentir. Então, nesse momento, a gente está aprendendo esse feminino, aprendendo a sentir, aprendendo conexão, aprendendo laços. E nutrição, principalmente. Depois que a criança começa a andar, se o pai está ali presente, então o pai vai ser uma extensão dessa mãe como um cuidador. Mas a criança ela só começa a enxergar o pai quando ela começa a andar, quando ela dá os passinhos.
Então, o pai ali é aquele que fala: vem comigo que eu te seguro, né? Vem com o papai e tudo mais. E aí a criança dá os passinhos. E essa é a representação ali das funções pai e mãe. Então, até os 6 anos a gente vai estar na esfera materna, dos 6 em diante a gente vai estar na esfera paterna. E aí, o que que acontece? O pai, ele traz para a criança esse sentido de eu posso te levar para o mundo externo. Enquanto que a mãe é esse mundo interno, é esse mistério, esse sentir, esse colo, esse aconchego, o pai oferece a segurança do mundo externo. O pai oferece a estrutura da segurança que a gente desenvolve para ir em direção às nossas realizações, ir em direção à vida. Então, aqueles que me falam assim, mas eu não tive meu pai presente, ou então meu pai não pôde estar lá, ou então meu pai se casou e foi embora, nosso pai nos abandonou, e a gente escuta muito dessas histórias. O mais importante é reconhecer que em algum momento este homem e esta mulher se encontraram. E eles disseram sim para você, Uhum. porque podiam ter dito não, né? Eles disseram sim. E a grande questão é que muitas vezes a gente para e a gente paralisa no julgamento. Então a gente olha para o que aconteceu na relação deste casal e aí a gente julga o que aconteceu ali e toma um lado. Isso acontece muito cedo na infância. Às vezes esse pai foi embora, se casou com outra mulher, teve outra família, e aí a mãe fica com aquela dor e o movimento da alma dessa criança é olhar para essa mãe inconscientemente dizendo assim: se você sofre, eu te ajudo a carregar esse peso. Tá. E nesse momento ela invalida a energia do pai, sem saber o que faz. Então Uhum. ela cresce com aquela demanda de meu pai não está aqui, meu pai não me quis, e esse é o discurso da mãe. Então, como filhos, a gente tem que olhar de novo, reconhecer que esse pai, ele esteve ali, ele disse sim, mesmo ele não podendo ficar, por qualquer questão dele, por qualquer situação que tenha acontecido, ou mesmo tendo sido um pai violento, agressor, a verdade é, este é o seu pai biológico. Quando você olha e enxerga este pai como aquele que foi o canal para que a sua vida acontecesse, você não precisa mais ficar parado, chorando que não teve. Você pode aceitar, recrutar essa força, porque existe força, e levar essa força em direção à vida, né? Então, o tema é delicado, sim, porque muita gente olha muito para a mãe, mas não olha para o pai. E o pai, ele tem essa extensão da segurança, ele é esse universo que oferece essa estrutura de segurança, de limite, de dizer não, de Tá. posicionamento. Cíntia, vamos lá. Antes que a polêmica aumente. Para você que está chegando agora, boa noite, bem-vindo. Né, estamos aqui, eu, Isabela Camargo, jornalista, Cíntia Bedin, terapeuta junguiana, a profissional mais completa que me oferece milhares de ferramentas para autoconhecimento que eu conheço. Então, tiro meu chapéu para Cíntia Bedin. Estamos aqui em mais um episódio do Caindo a Ficha e o assunto hoje é a importância do pai. Eu já imagino que muitos comentários vão chegar aqui carregados de dor, eu entendo de onde vem essa dor. E aí a Cintia uma vez falou uma coisa para mim que foi bem importante. Não se esqueça que todos nós somos 50% pai, 50% mãe. Você querendo ou não, gostando disso ou não, isso é um fato. 50% papai, 50% mamãe. E uma vez você, Cíntia, me disse uma frase que fez muito sentido na questão do desenvolvimento do burnout. Quando você busca reconhecimento de pai e mãe no lugar errado, você vai adoecer. E no burnout, por exemplo, né, no excesso de trabalho, da sua essência, do seu familiar, trabalho, a gente está fugindo de alguma coisa da família. Isso é um fato. Fato. Isso doeu para mim muito na hora e cada dia eu compreendo mais. E toda vez que a gente fala isso, as pessoas elas despertam. Eu queria que você falasse mais sobre quando a gente busca o reconhecimento de pai e mãe no trabalho, o que pode acontecer e que tipo de reconhecimento é esse? Porque mesmo é mais fácil, talvez, uma pessoa que não tenha tido convívio com o pai, como foi meu caso, mas tem muitas pessoas que buscam o reconhecimento do pai mesmo morando com ele. O que acontece na relação de pai e filho?
Então, a relação de pai, ela é completamente diferente da relação da mãe, né? A mãe, quando a criança vai brincar, por exemplo, a mãe tá ali pertinho, né? Então a criança é pequenininha, tá subindo no brinquedo e a mãe fica logo embaixo ali, cuidado, vai cair e tudo mais. O pai, ele já tem uma proposta diferente. Então a criança sobe na bicicleta e o pai vai lá tirar as rodinhas, né? E aí a criança de repente andou e caiu e o pai é logo aquele que chega e fala: "Ah, não foi nada, vamos, vamos, vamos." Ele não vai olhar para os raladinhos. Ele vai dizer para a criança: "Vai lá que eu tô aqui." Quando esse pai não é presente, fica assim um buraco, uma lacuna, e aí a pessoa começa a buscar o pai em outros lugares. Se o pai esteve ali, mas não teve condição, aquela tal presença ausente que a gente diz, né? Que o pai está ali presente, mas emocionalmente, mentalmente, não está ali presente para a criança, então a criança pode sentir a mesma falta. E isso acontece muito. Ainda mais hoje, com a tal da tecnologia, onde as crianças logo cedo embarcam ali no celular e os pais estão cada um no seu mundo, então isso pode acontecer também com maior intensidade. E aí o que acontece? Se a criança sente essa ausência, ela começa, a criança ela tem um amor inato pelo pai e pela mãe, não importa o que eles estão fazendo ali no começo da nossa infância, né? Então ela começa a tentar que esse pai olhe para ela, né? Ela tenta ali se aproximar e cada vez que ela tenta se aproximar e não consegue, ela retrai um pouco. Então ela entende que dali talvez não venha o amor ou a atenção que ela está buscando. Só que pai e mãe é superior, eles são referências de superiores. E depois a gente vai para a vida e encontra outros superiores. O professor, né? O chefe, o líder, o gerente. A gente encontra outros superiores. Então, numa tentativa de se fazer ser visto, Visto. né? Ele vai tentar ali fazer demais, muitas vezes. Ou então vai fazer todo um movimento para que a atenção se volte para ele, mesmo que sejam movimentos inconscientes, até de muito erro, ou então de muitas falhas, ou então de fazer demais, fazer além da conta e adoecer por isso. Porque está buscando esse reconhecimento com o superior que inicialmente lá na estrutura familiar ele não sentiu, esse filho não se sentiu visto, não se sentiu acolhido. Né? Então, existe essa transferência e quando essa transferência acontece, o final disso é sintoma, é doença. Por quê? Porque se a gente não conseguiu esse movimento em casa e a gente paralisa e congela na não aceitação, a novidade que eu tenho para vocês aqui é que assim, se a gente é 50% pai, 50% mãe, tudo que você sente pelo seu pai, você vai sentir pelos 50% desse pai dentro de você. Repete. Nós somos 50% pai, 50% mãe. Tudo que você sente pelo seu pai, se você aceita, se você não aceita, se você briga internamente com ele, se você briga, não importa. Tudo que você sente pelo seu pai é o mesmo sentimento que você tem por 50% da sua pessoa. Então, quando a gente começa a perceber que aquela falta de valor que ele não me deu, que ele não me viu, na verdade eu amplio isso. Eu dou sequência nessa dor, eu alimento. Vamos supor que esse pai não esteve lá, e aí eu entendo que então essa ausência vai fazer com que eu não tenha segurança para a vida. Existem várias formas da gente buscar compreender a dinâmica sistêmica. Por exemplo, Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar, da terapia sistêmica, ele traz uma técnica que faz com que a gente entenda a história, né, das opções ali, da história da família, a história desse pai, os posicionamentos que aconteceram. E aí, o movimento da sua alma pode estar conectado à dor, mas ele pode conectar à força desse masculino. Muitas vezes o pai não foi presente, mas então tem os avós, tem tios, padrinho, tem homens. Então, cadê a força do masculino do seu sistema? Ninguém vai substituir a força do seu pai, mas é muito importante olhar e reconhecer essa verdade. Né? Qual que é a verdade de todos nós? Nós temos um pai e uma mãe. Né? Quando eu atendo crianças que foram retiradas das famílias por motivos de violência, eu percebo que essas crianças se recolhem, elas entendem não merecer a vida, não merecer uma próxima família, não merecer a prosperidade.
Quando elas entendem que elas podem admitir que elas têm uma raiz, não importa o que aconteceu, elas estão seguras agora, então eu posso olhar, eu posso validar essas pessoas como meu pai e a minha mãe. Preciso amar loucamente? Não preciso amar nem voltar ao local onde eu fui agredida, mas eu posso reconhecer que eles foram o canal para que a vida chegasse em mim. E a vida é enorme, a vida é muito grande. Ela é Sim. muito maior que nós, né? Tem uma pessoa aqui chamada Malaquita que está se despedindo de nós, dizendo que não escuta sobre constelação, né? E ela já em duas mensagens aqui ela escreveu: ah, então a mãe é culpada. Em nenhum momento, né, desses 17 minutos nós falamos nada perto disso. Pelo contrário, a gente está trazendo aqui um conhecimento que é inquestionável. Teve uma outra pessoa que também disse assim: ah, a mãe é a mais importante da relação familiar. Olha, e eu sou mãe. E eu vivi apenas com a minha mãe. Mas se não é um pai junto com uma mãe para dizer sim para a vida não acontece, né? Cíntia, antes da gente falar de constelação ou não, outro dia eu estava fazendo uma trilha junto com o Thiago, assim, no meio de uma mata bem fechada, e aí eu fiquei vendo a grandiosidade das raízes. Então, quanto mais alta a árvore fica, para ela ficar firme, ela precisa ter muitas raízes. Então, eu quero dizer que no desenvolvimento pessoal, já cheguei a essa conclusão que quanto mais a gente quer crescer profissionalmente, mais eu preciso fazer as pazes com as minhas raízes. Senão, não se sustenta, né? E quero então reforçar para quem está chegando agora, caiu de paraquedas. Não existe isso, né? A sua frequência, né, te atraiu para essa prosa. E esse assunto é muito delicado, porque nós somos um país de órfãos de pais vivos. E como você acabou de dizer, se a gente não é visto ou reconhecido pelo nosso pai biológico, a gente vai buscar esse reconhecimento em alguma outra figura masculina. E aí vem os abusos no trabalho, nos relacionamentos, certo? Sim, sem dúvida. Então, assim, aqui, gente, a gente não faz apologia a nada, nem a ninguém. O que a gente faz é ampliar a consciência. Então, se você está pronto para essa ampliação, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A constelação familiar, quem desenvolveu a constelação já tem a minha admiração e o meu respeito eterno. Foi um cara chamado Bert Hellinger. Ele é um alemão do pré-nazismo, né? O nazismo acontece quando ele é adolescente. E ele nasce numa família onde tem um irmão mais velho, a irmã caçula, ele é o do meio. E quando ele tem 3 anos de idade, os pais dele se mudam para uma casa nova em outra cidade. Por algum motivo deixam ele com os avós. Ele nunca entendeu isso, ele questionou isso até o fim da vida dele. Mas ele compreendeu que eles podiam ter os motivos que fossem e deixaram com os avós. Quando ele faz 5 anos, ele é retomado pela família e aí ele fica dos 5 aos 10 anos junto com os pais. Mas, como ele ficou muito próximo dos avós, os avós eram muito religiosos, ele entendia que ele gostaria de ser padre, porque ele olhava o padre como uma figura de autoridade. Olha Uhum. lá, o pai ausente desenvolveu nele a vontade de ser o próprio líder. Então, ele fala para a mãe que ele gostaria de fazer um seminário. E eu tenho certeza que essa vontade aumenta muito nele, porque ele sofreu muitos abusos do pai. Ele apanhava todos os dias do pai. E quando ele chegava na escola, ele sentava todo tortinho na cadeira e o professor pedia para ele se ajeitar, ele não conseguia por causa das dores, e ele apanhava do professor também. Então, aos 10 anos, a mãe dele concorda dele ir para um seminário, onde ele estuda, né? E ele se forma padre, e ele já trabalha também dentro da pesquisa emocional e mental, porque ele precisa compreender a família. Então, veja bem, a pessoa que propõe uma cura dentro do seu coração, olhando para a sua família, do jeitinho que ela é, aceitando como foi, não foi um cara que não passou nada na vida. Ele teve que ir para a guerra, ele lutou ao lado de muitos que morreram, enfim. Só encurtando a história. Então ele vai para a psicologia. A psicologia nunca aceita a constelação familiar, mas a gente não precisa, são 2 prédios diferentes.
São técnicas e terapias diferentes e podem conviver dentro do mesmo condomínio e tá tudo bem, Sim. né? Não vai servir para todos, mas é uma grande compreensão e uma grande cura quando a gente olha para esse pai do jeito que ele foi e compreende que se para a gente foi difícil, para ele talvez tenha sido pior. E aos 23 anos, Bert Hellinger escreve uma carta para o pai dele, porque ele sente a necessidade, o pai era vivo ainda, mas ele sente a necessidade de contar a esse pai que agora eu vejo você, agora eu sei das suas dificuldades, agora eu sei que para você talvez tenha sido pior, e as suas dores tão piores que a minha me fizeram sofrer também. Mas eu respeito sua escolha e o seu destino, para poder aceitar você em mim e seguir para as minhas escolhas e para o meu destino. Essa é a força do Pai em nós, quando a gente consegue olhar e reconhecer que, independente de como foi, eles são a nossa referência de feminino e masculino. Então, quando a gente rejeita ou o pai ou a mãe, a gente rejeita a nós mesmos. E aí, a gente enfraquece. Sem a estrutura do pai, a gente enfraquece, a gente não se sente pronto para a vida, a gente não se sente capaz de realizar. Tem uma frase que a gente usa na terapia sistêmica assim: com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Repete, por favor. Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Por quê? Porque a mãe nutre, ela nos nutre. E depois a gente vai escolher uma profissão onde a gente vai nutrir a vida. Uhum. E aí a gente recebe o dinheiro por nutrir a vida. Só que quando eu não tenho um masculino bem consolidado dentro de mim, eu tenho dificuldade em fazer escolhas assertivas, em colocar os objetivos na minha vida. Então, assim, eu quero muito, sei lá, guardar dinheiro para fazer um intercâmbio, né? E aí eu vou ter que fazer algumas escolhas onde eu vou deixar de gastar com algumas coisas para poder economizar esse dinheiro. A pessoa que consegue estruturar isso internamente, ela vai ficar feliz de fazer essas escolhas. Mas tem gente que vai ficar triste e aí vai se sabotar e vai gastar todo o dinheiro e depois vai se culpar por não ter conseguido fazer o intercâmbio. Entende a Pronto. força do masculino dentro de nós? Deixa eu pegar então isso que você está trazendo, a força do masculino. É, especialmente as mulheres que não tiveram uma boa convivência com os seus pais, e aí eu estou falando uma convivência disfuncional, tá? É comum então elas se masculinizarem para chamar a atenção desse pai, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ou seja, as mulheres que são muito masculinas, elas estão ali fazendo o que nesse movimento? Então, na verdade, as mulheres que se masculinizam, elas buscam sim dentro de si a referência do pai e muitas delas têm que voltar para o feminino, têm que aprender uma reconexão com o feminino, né? Porque muitas vezes essa ausência ela é buscada justamente nessa força que a mulher vai desenvolver, porque ela entende assim, ou ela entende que ela não tem essa força e ela vai recolher a energia, ou então ela vai dizer, já que esse pai não esteve aqui, eu vou ser meu pai. Eu vou subir, competir com os homens e vou peitar todo mundo e vou para a vida e vou realizar. Esse não é um movimento mais saudável, mas é um movimento de força que a gente pode ajustar e pode direcionar também para um equilíbrio, para que o feminino apareça um pouco mais. Em que sentido? Eu poder descansar, eu poder, porque o masculino dentro de nós, ele é a ação, a força da ação. Só que para eu agir, eu tenho que planejar, né? Então o feminino ele vai planejar, ele vai desenhar, ele vai estruturar. E aí, com esse plano bem claro, eu vou agir. E essa força da ação é o masculino, né? Então, a mulher que consegue ter muita potência, às vezes ela tá correndo tanto, e aí são as heroínas, né? Ela tá correndo tanto que ela não sabe, muitas vezes ela se perde, ela não sabe nem para onde está indo, porque corre tanto, não consegue descansar, não consegue desacelerar, e ela entende que muitas vezes não precisa do outro, não precisa de ninguém para ajudar, não precisa dividir carga. Então essa mulher ela está buscando o pai. Essa mulher está buscando o pai. Ela está querendo ser o próprio pai para não precisar do pai, mas o inconsciente está em busca desse pai. Tá. Eu não quero interromper esse raciocínio, Cíntia. Pode continuar. Tá? Então, enquanto a mãe vai se encarregar dessa nutrição, o pai ele é essa força de ação, de realização. Bert Hellinger ainda coloca assim que o pai é a nossa passagem para alçar voos maiores, é a nossa passagem para o mundo, para a vida.
né, para essa busca. Então, se a gente observar que essa figura paterna ela vai ser sempre influente na nossa vida, a gente não precisa, né, olhar para um traço. Ah, esse homem fez isso, fez aquilo, não foi um bom homem, etc, etc. Quando a gente sai do julgamento, e aqui a gente não está dizendo assim, ah, foi culpa de alguém, não tem culpado. Se você sentar na cadeira da vítima e culpar seu pai, você vai congelar na vida e não vai sair do lugar. Agora, Repete. quando a gente senta na cadeira da vítima e decide culpar e julgar o pai, a gente não sai do lugar, a gente congela, Tá. né? Então, quando você decide olhar para além desse pai, né? Quem foi esse pai? Qual era a condição dele? Porque com certeza ele entregou tudo que ele tinha, né? Da forma que conseguiu fazer. E isso nos dá hoje a consciência de fazer diferente. Mas eu só posso fazer diferente quando eu aceito o que aconteceu antes, porque então eu recruto a força, eu escolho usar diferente. E olha lá, por que a gente não pode julgar ninguém? Sabe aquela velha história assim, quando a gente é adolescente, a gente fala assim, ah, quando eu tiver um filho, nunca vou falar o que minha mãe me falou, nunca Uhum. vou fazer isso com meu filho, muito bem, pois nasce seu filho. E quando acontece alguma coisa parecida com o que acontecia lá na sua família, vem aquela mãe, vem aquele pai. Tá. E aí você fala, tá, com consciência, a Uhum. gente olha e fala, peraí, eu não quero fazer dessa forma. Eu posso fazer diferente. Uhum. Eu posso, inclusive, pedir desculpa para o meu filho e dizer, opa, peraí, Totalmente. errei a mão. Totalmente. Olha só, a Thalita Camargo está dizendo, me achando aqui, a Sanchele Oliveira, né? Muito real na minha vida isso. A Casa Lazar, fichas caindo, né? Eu quero aproveitar, então, essa interrupção que eu fiz, Jaracinte. Se você tiver alguma dúvida, aproveita, né, a presença aqui da terapeuta Cíntia Bedin para a gente trazer aqui as questões que envolvem os nossos pais. Eu vou repetir. Se você conheceu seu pai ou não, se ele conviveu com você ou não, se ele teve outra família ou não, menos julgamento. Ele já disse sim para sua vida. Eu me lembro sempre quando a gente traz esse assunto daquela música do Legião. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você, né? Essa música sempre me traz assim um pouco de calma quando eu me coloco na idade dos meus pais. Falo, nossa, eu com tal idade, o que eu estava fazendo? Então, de fato, o julgamento é o pior amigo nesse momento, porque aí você vai se colocar contra, né, da sua grandeza minúscula, contra a pessoa que te deu a vida. Então, Lembrei da é um música Marvin, trabalho diário fazer as pazes com isso, né, Cíntia? sem dúvida. Lembrei da música Marvin, lembra da música Marvin? Marvin, Eu até abri a letra aqui para lembrar direitinho. Meu pai não tinha educação, ainda me lembro, era um grande coração. Ganhava vida com muito suor e mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro para poder pagar todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis vê-lo no chão, com as mãos levantadas para o céu, implorando perdão. Chorei e meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro em seu leito de morte. E disse, Marvin, agora é só você. E não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. Olha só essa letra, né? Então, e ele continua. 3 dias depois de morrer, meu pai, eu queria saber, mas não botava nem os pés na escola, a mamãe lembrava disso toda hora. Todo dia antes do sol sair, eu trabalhava sem me distrair. Às vezes, acho que não vai dar pé, eu queria fugir, mas onde eu estiver, eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer. E disse, Marvin, a vida é para valer. Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei de cor. Então, o que acontece aqui? Olha que linda essa música, né? Olha a profundidade. A gente repete as dores para encontrar o pai que a gente não teve. Vou te dar um exemplo. Atendi recentemente um rapaz que estava no quarto casamento. E o casamento estava acabando. E ele veio para olhar essa situação, porque ele disse: eu preciso resolver essa situação, eu não sei por que isso acontece. E ali entendi que tinha uma questão com o pai, porque o pai sai de casa para ficar com uma outra mulher
e assume essa outra família, que já tinha filhos. Então, quando ele sai e deixa essa mãe para trás, ele também não olha mais para os filhos. E ali, então, o que acontece? O pai busca ele em um certo momento da vida, lá na frente, um pouquinho antes de morrer, e ele não tem coragem de se ajustar com o pai. Ele julga esse pai. Então, ele me diz que era muito difícil para ele, porque ele queria muito ter tido esse pai, queria muito ter sido visto e tudo mais. E eu disse para ele: você está percebendo que para entender o movimento do seu pai, você fez o mesmo movimento que ele? Se casou e se separou mais de uma vez, porque ele ficou com a mulher, né? O pai fica com a Captei. esposa até o falecimento, e ele não consegue ficar. Ele vai embora de todas as relações, deixando filhos para trás. Então, quando a gente não perdoa, quando a gente não neutraliza aquilo que causou dor em nós, a gente provoca a mesma dor no outro. A gente repete exatamente o mesmo caminho. Repete, por favor. Quando a gente não cura aquilo que foi dor em nós, a gente faz o outro sofrer, causando a mesma dor nele. É Nossa, forte, né, se gente? essa ficha caiu para você, bota um coraçãozinho aqui, vamos espalhar amor, né, que é o que nós estamos precisando. Quando você não cura o que foi dor em você, você pode fazer o outro sentir o mesmo. E aí eu tenho uma pergunta aqui, ó. Chay Oliveira, como posso identificar que perdoei meu pai? Pode identificar que perdoou esse pai quando você saiu do julgamento. Se você aceitou esse pai e entendeu que o que ele fez foi o que ele conseguiu, dentro do que ele recebeu, ele apenas repassou o que tinha como soube fazer. Então, se você olha para esse pai e entende isso, e diz: ok, a força do meu pai mora em mim, né? Porque eu vou para a minha vida, eu consigo me realizar, eu consigo levar o legado que eles começaram adiante. Então, você está realizando o seu pai em você, você está realizando o que alguém lá atrás começou. E aí passou pelo seu pai e jogou em você. Então, se você não julga mais, se você não aponta o dedo e acusa, então com certeza esse pai está neutralizado, está curado em você. Não sei qual é a situação, mas falando bem superficialmente, eu acho que o julgamento é um ponto bem importante a ser visto. Eu assino embaixo e complemento que quando você fala sem chorar, ou sem vontade de chorar, também já é um bom indício. Se essa lembrança, no meu caso, né, a lembrança ela trazia muito choro. Hoje, num processo já muito grande de compreensão, perdão e tudo mais, eu já não choro mais, né? Eu sinto saudade do pai que eu não tive por perto, mas eu aprendi a respeitá-lo, eu aprendi a reverenciá-lo, porque ele já disse sim para minha vida, né? E de novo, ele também era uma criança quando decidiu isso. A Thalita pergunta: como desencadear o processo de perdão, Cíntia? Boa. Bom, se você quiser, volta lá aqui na bio, tem lá, te leva para o YouTube, ou no Interioriza, assista o programa de um ano atrás sobre perdão não é um sentimento, é uma escolha. Boa. Vamos lá, perdão. Exatamente. O perdão é algo que você escolhe, é um movimento interno que você escolhe fazer. O perdão não é nada que compete apenas aos mestres ou aos iluminados. É um aspecto que você aciona quando você entende que está carregando um fardo que não é seu. Então vamos lá. Faz de conta que aconteceu alguma situação lá no passado e quando você lembra daquilo que aconteceu há 20 anos atrás, você ainda sofre. Então, se você ainda sofre com a mesma intensidade do que aconteceu há 20 anos atrás, você está carregando a dor como se tivesse acabado de acontecer. E essa dor não abre espaço para você olhar para aquilo que merece a sua atenção. Então, você fica conectado e emaranhado a essa dor. A dor. Exatamente. Tem uma meditação no meu canal do YouTube, Ho'oponopono, que é a meditação do perdão. Ela vai conversar com a memória da dor, com a memória. Então você não precisa fazer apenas, vou fazer para a relação com meu pai, vou fazer para a relação com a minha mãe. Você pode fazer para as memórias de dor. Tá. Os pontos onde aconteceram as situações e que você ficou paradinha lá naquela situação do passado. Então o perdão é essa libertação para que você não carregue mais esse fardo e possa se liberar para a sua vida.
Tá, mais uma ficha caiu aqui. Então, quando eu estou apegada à dor, à memória da dor, eu não libero espaço para o presente. Posso dizer assim. Sim, com certeza. Agora, tem aqui uma pergunta, lucrando sem tráfego pago. Mesmo que a gente perdoe, é normal não querer ter convivência? Sim, sim. Você não precisa voltar ao ambiente tóxico ou onde aconteceram agressões, ou se a pessoa. A gente não muda ninguém. A gente não muda ninguém. A gente muda a nós mesmos com a consciência que a gente busca para não repetir a dor que nos foi causada. Compreendendo que se o outro não quer fazer esse movimento de buscar pela consciência, a escolha, o destino é dele. Mas quando eu neutralizo em mim e eu respeito o outro, eu também me respeito, eu também me amo e eu posso escolher ficar distante. Mas eu preciso entender que dentro de mim essa relação precisa estar neutra. Não precisa, a gente tem a ilusão que neutralizar uma relação é dizer que ama loucamente, voltar lá e dar beijo e falar, Tá, ai, como eu te amo. neutralizar, então. Neutralizar, deixar a relação neutra dentro do seu coração, aceitando a verdade. Qual que é a verdade? Essa pessoa é o meu pai, essa pessoa é a minha mãe, essa é a nossa única verdade. Gostei disso, neutralizar a relação. Ok, resolvido. Bora pra frente. E com qualquer pessoa, né? Com Ou qualquer seja, pessoa. você sabe Porque que eu... consanguinidade não é sinônimo de afinidade, tá, Repete. gente? Consanguinidade não é sinônimo de afinidade. Eita, tem 20 minutos para explicar isso agora, Cíntia. Ser da família significa... Ser da família significa que eu carrego sangue, mas eu posso ser muito diferente dessa pessoa e eu posso compreender que isso é uma verdade e eu não preciso fazer força para me relacionar com uma pessoa que me faz mal. Uma pessoa que pode deixar a relação num ambiente tóxico, uma pessoa que me agride. Eu não Então, preciso. existem muitos conflitos familiares, muito julgamento e o medo, né, de você se posicionar, porque aí o que a família vai dizer, aí já começa, né, aquele monte de problema. Branca Barão entrou aqui, Branca, maravilhosa. Verdade com Açúcar escreveu agora há pouco. Essa é outra live que eu vou ter que assistir de novo. Você já conhece, né? Como é o papo aqui com a Cíntia Bedin. É aquele momento em que você já sabe, anota, aos 39 minutos da live, presta atenção que vai ter ali um insight que vai transformar, né, muitas coisas da sua vida. Então, Cíntia, primeiro, faço as pazes com o passado, libero os fardos do passado para poder transitar pelo presente com mais espaço, mais vazio, né? Mas E o faz perdão é uma uma baita coisa, ferramenta para isso, né? sem dúvida. Tá. Voltem lá, gente. Assista lá no Interioriza ou no meu canal aqui, o link está na bio, né? O podcast, perdão, sentimento ou escolha. Foi há um ano atrás, exatamente um ano atrás, nós falamos sobre perdoar o papai. Escolha. É igual o nosso querido amigo Rossandro Klinge, que fala: a maturidade não vem com o tempo. Tem muita gente com bastante tempo aí, né, no RG, mas que não tem maturidade. Maturidade vem com escolhas. Perdão, então, é uma escolha. Perdão é uma escolha, né? E eu quero voltar naquele pontinho onde teve alguém que disse, ah, então a culpa é da mãe. Vamos esclarecer Vamos uma nessa. coisa aqui, tá? Seu pai e sua mãe são pessoas comuns, uma mulher comum e um homem comum. Quando a gente chega aqui na Terra, a gente olha para eles como nossos super-heróis. E a gente tem uma grande expectativa sobre esse pai, sobre essa mãe. E a gente quer muito ser visto e ser amado por eles, é a expectativa de toda criança. O que acontece? Muitas vezes esse pai e essa mãe começam a se desentender. E ali tem uma história de casal acontecendo. Quando o filho começa a perceber essa dinâmica, muitas vezes ele tenta entrar nessa dinâmica para impedir que isso aconteça. Isso é um movimento inconsciente da criança. E aí o que acontece? Às vezes o casal se separou, o pai foi embora
os filhos ficam com a mãe, que é o que mais acontece aqui, né? Só ficam com o pai muitas vezes quando essa mãe não pode, ou morreu, ou qualquer coisa assim. E aí, essa mãe, ela vai sentir a dor dessa separação. Claro que vai. Ali existe uma família. E essa família vai mudar de configuração. Então, o movimento da alma dessa criança, quando eu falo de movimento da alma, é para onde olha o inconsciente. Então, o movimento da alma dessa criança vai olhar para essa mãe e vai perceber a dor que está acontecendo ali e vai ficar confusa porque aquele pai não está mais. Então ela começa a buscar uma resposta. E aí ela vê o movimento. Às vezes os pais continuam brigando, às vezes essa mãe chora, né? Vai chorar escondido, Tá? ou então chora das crianças, enfim. Então essa criança é como se ela ajudasse. Eu quero, minha mãe, se eu vejo você sofrer, eu também sofro para te ajudar com a sua carga. O movimento Ui. da alma da criança faz isso. E aí esse filho tenta ser muito forte, às vezes até ocupar o lugar do pai, para que essa mãe não sofra. Então eu não estou dizendo sobre culpados, eu estou dizendo da nossa interpretação desde a infância e do nosso posicionamento sistêmico. Né? Que fique claro, não existem culpados, existem situações, interpretação da situação e reação em relação a isso. E depois de algum tempo a gente percebe que a gente se manteve numa reação, quando o ideal é transformar isso apenas em uma ação consciente. Repete, por favor. Eu vou no flow aqui, nem sei mais o que eu falei. Bom, vamos lá. Reação à situação. Quando a gente interpreta uma situação, Muitas vezes a gente reage a essa situação e passa anos na reação, quando o ideal é observar e voltar umas casinhas ali para sair da reação e escolher por uma ação consciente. A ação consciente nos tira do julgamento, nos tira de dizer meu pai fez isso para minha mãe, por isso esse homem isso e aquilo. Eu conheço histórias de filhos que compram tanto a dor da mãe que pulam na frente do pai para agredi-lo. Então, assim, quando isso está acontecendo e a pessoa sente que ela precisa entrar no meio, ela saiu do papel dela de filho. Já não acontece mais ali, a postura do filho deixa de ser filho e essa pessoa sobe. Eu vou te dar um exemplo. Tem mulher que chega aqui no consultório e diz assim: eu não consigo de jeito nenhum ter uma relação, os homens não olham para mim, etc, etc, etc. Quando eu vou ver o que está acontecendo, essa mulher, por algum motivo, o pai se retirou e essa filha entendeu que precisava proteger a mãe, porque a mãe enfraqueceu sem esse homem. E ela, inconscientemente, está casada com a mãe. Então tem uma parte dela indisponível para os relacionamentos, porque ela já tem um relacionamento. Entende? Então, quando a gente olha e aceita esse pai, aceita a história deles, eu aceito a escolha de vocês, o destino de vocês. Eu posso cuidar de você, mãezinha, mas filha. como filha. Então, esse é o nosso lugar de pertencimento no sistema. Isso faz toda a diferença para a nossa harmonia interna. Aí a Cássia está aqui e eu gostaria muito de responder a ela. Meu filho faz isso, já me protege tão novo. O que você pode trazer para a Cássia, Cíntia? Diga a ele, né? Uma frase que a gente usa muito na terapia sistêmica é lembrá-lo. Aqui eu sou a mãe. Eu cheguei antes, deixa que o peso eu carrego. Tá tudo bem. Você aqui é o filho e eu sou a mãe. Lembrar o filho de que ele deve ser protegido pelos pais e não ao contrário, leva ele de volta ao lugar dele. Mas tem muita mulher, Cíntia, que acha bonitinho, inclusive, quando o filho, né, se assume o homenzinho da família, ou até a filha mesmo, né? Tô falando aqui filho, filha. É um perigo, então? Pois é, mas significa que essa mãe também tem suas dores, né? Também tem uma criança interna ali para ser resgatada e ela acaba se amparando. Então, se ela acha bonitinho ou acha que é um movimento que ela gosta de perceber, então ela também tem que buscar ajuda para ela se fortalecer em relação ao que ela não teve dos pais dela, sem exigir do filho que represente uma Sim. proteção. Eu quero agora me aprofundar nesse tema.
Eu vi aqui algumas manifestações, tipo, nossa, então como liberar para novos relacionamentos? Isso é muito mais comum do que você pode imaginar, tá? Para você que está aqui conosco. E eu tento ver aqui todos vocês, né? A Cássia está dizendo aqui, ó, eu falo com ele, filho, não se preocupe, a mamãe está resolvendo com o papai, mas me dói isso, ver ele agindo assim. Então, como isso é mais comum, e aí vem uma pergunta aqui, tá, então como eu vou me liberar para novos relacionamentos? É porque vale a pena a gente lembrar, Cíntia, que tudo que a gente está fazendo é sempre com a melhor das intenções. Sempre. Mas à medida que você vai tendo o conhecimento, é sua responsabilidade, então, fazer diferente. Vamos lá, o que a Cássia ainda pode fazer? Bom, seria. Eu não sei qual que é a idade do filho dela, né? Se for uma criança, esse movimento que eu fiz aqui com você, né? De contar para ele, de dizer que tá tudo certo, né? Deixa o peso com a mamãe. Eu sou grande, eu cheguei antes, você é pequeno, né? Eu te ajudo, eu te protejo. Eu sei que você tá incomodado, eu sei que também é ruim para você, mas olha, a mamãe tá resolvendo e deixa que essa carga eu carrego. É. Vá lá no meu YouTube, faça a meditação do perdão para essa situação, para neutralizar, porque ele está reconhecendo uma dor que você não mostra. Ele está reconhecendo a sua dor de alma. Então ele está tentando segurar essa dor para a mamãe, ele está tentando acolher essa mamãe, ele está tentando crescer rápido. Né? Muitas crianças que têm puberdade precoce estão tentando crescer rápido para dar conta de ser tão adulto quanto os pais são. Então, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que a Cássia está dizendo, a Cássia já está no movimento já de dizer, né, filho, né, pode deixar que isso é coisa dos adultos. É repetir, repetir, repetir. E vale muito a pena depois, Cássia, você dar uma olhada lá na página da Cíntia Bedin, terapeuta Cíntia Bedin, né, o endereço dela está aqui junto na live, para avançar agora nessa dinâmica, porque a gente não precisa seguir já sabendo disso, o que você vai fazer agora? É isso que eu quero te provocar, que está aqui. Sabendo disso, o que você vai fazer agora? A Note Odonto trouxe uma pergunta e ela está bem aflita querendo a resposta, Cíntia. E a pergunta dela é a pergunta de todas nós. O que a mulher deve fazer para ser mais feminina com o marido e menos Carlão? Ela coloca Carlão entre aspas, né? Sendo que a mãe dessa mulher foi Carlão, porque é a única forma que viu de se defender do marido. Então, para todas as mulheres que se colocam, né, como mais homem do que o próprio homem. Pois é, essa história é longa, né? Porque quando você puxa esse fio, provavelmente você vai cair em uma ancestralidade de mulheres que não puderam ter esses homens por perto, que não puderam confiar nesses homens. Muitos lá atrás foram para a guerra, não voltaram. Essas mulheres tiveram que arregaçar as mangas e fazer o papel do homem. Então isso vem vindo. Isso não começa em nós, na nossa geração. Isso começa lá atrás. Então, o ideal é buscar essa compreensão, neutralizar essa dor com o masculino, para poder aceitá-lo dentro de você. Né? Uma mulher masculina, ela dificilmente vai ter um relacionamento com um homem que ofereça, que seja um homem inteiro, que seja um homem que ofereça um masculino como é na natureza. Né? Um masculino que esteja ali ombro a ombro, que, enfim, que assuma, né? Que passe confiança, que tenha uma troca justa e leal. Então, uma mulher muito forte, eu brinco aqui em consultório e digo assim, a mulher muito forte, ou ela arruma um homem que vai tentar ser mais forte no masculino e, portanto, pode cair na agressividade, ou, geralmente, o que acontece, ela vai atrair um homem banana, porque ali na força quem tem é ela. Então, uma mulher muito forte no masculino vai atrair um homem menor no masculino, talvez até mais voltado ao feminino. Em que sentido? Um homem mais para dentro, mais elaborativo, às vezes mais espiritual, e ela lá na ação, né? Ela na execução da vida, ela buscando a corrida do ouro e tudo mais. Então, assim, qual que é o conselho para essas mulheres? Tem duas lives aqui no canal, onde a gente fala sobre o resgate do feminino. Aconselho você ir lá e assistir essas lives.
Lá eu recomendo este livro aqui, que não por mero acaso está na minha mesa, que é A Jornada da Heroína. E aqui fala dessas mulheres que se transformam em heroínas por precisar serem vistas pelo pai. Então, tem bastante coisa, material para você estudar, e vá lá no canal, né, no YouTube, e faça a meditação do perdão, pelo menos por 90 dias, para todo o seu sistema. Você vai neutralizando, né, as dores com o masculino que não começam em você. Você só pegou essa bagagem e está vivendo em honra a essas mulheres que vieram antes, sendo leal ao amador. Por que a gente é leal ao amador? Para pertencer. Como Só é que quando que é? Como é que o quê? nós somos leais às dores do nosso sistema para pertencer, para ter lugar nesse clã. Minha Nossa Senhora! Edna Goldoni acabou de chegar. Me ajuda aqui, Edna. Edna é uma mulher maravilhosa, Cíntia, tem um trabalho fabuloso. Edna, nós somos leais às dores familiares para pertencer a essa família. Patrícia está perguntando qual é o canal do YouTube. A Elaine está perguntando o livro novamente. Repete agora esse fechamento, Cíntia. Isso foi bem importante. O link está na bio aqui, entra aqui no meu Instagram, tem o Linktree ali, vai te levar para o YouTube e lá você pode se inscrever para acompanhar. As lives vão para lá, tem muitas meditações e a meditação é a Ho'oponopono, é a meditação do perdão. O perdão é a neutralização das dores do sistema. Então você vai fazer para as memórias de dor, independente de você conhecer essas memórias ou não. O livro é este daqui, ó, A Jornada da Heroína, de Maureen Murdoch. Este livro, ele fala sobre as mulheres fortes e que se desenvolvem fortes porque elas fixam o olhar no pai, elas querem muito esse pai, elas querem ser reconhecidas por esse pai, mas se por algum motivo elas não são, então elas querem se tornar o próprio pai, e aí não tem espaço para outro homem na vida delas que seja masculino dentro de si mesmas. Então é todo um caminho aqui que ela vai traçar para falar sobre essa volta à essência, essa volta ao sentir. O feminino é o sentir. As mulheres que falam assim para mim, eu não menstruo. Você sabe o que significa menstruação? A menstruação para nós, ela é a nossa limpeza emocional mensal. E sabe o que a mulher da casa faz? Ela sente, ela ensina todo mundo a sentir, porque ela pega tudo que acontece emocionalmente, traz para dentro, elabora, mesmo que ela não perceba, e isso vai se materializar na menstruação. Então ela joga para fora a emocionalidade da família. Se tiver 2, 3, 4 mulheres na família, é isso que vai acontecer. Nós elaboramos o meio emocional de todos. Aí a mulher que chega aqui e me diz assim, eu tô com um monte de problema físico, sintoma tal, problemas no relacionamento, problemas de mudança de carreira. A primeira pergunta que eu faço, você menstrua? Porque quando a gente bloqueia a menstruação, a gente bloqueia o feminino. O nosso corpo começa a entender assim, ué, o que eu faço com esses hormônios agora? Então, então eu vou antecipar a menopausa. Então eu vou aumentar a testosterona. Então, se a testosterona não pode ser aumentada, eu vou jogar o cortisol lá no alto para você ficar bem estressado, porque afinal de contas você não está usando seus hormônios femininos. Eu sei, gente, é muito assunto. Vou deixar vocês elaborando um pouco. Ô, Cíntia, então, a Lari está dizendo, faz muito sentido, gente. Muito sentido. Muito sentido. Eu fico feliz por todos vocês que continuaram conosco. Né, para aquelas pessoas que saíram no meio por N motivos, quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Realmente, essa não é uma mensagem, né, para qualquer pessoa. Mas se você chegou até aqui, é porque a sua frequência está alinhada à nossa. Né? Eu vejo todos vocês. Eu e a Cíntia estamos aqui todas as quartas-feiras, né, trazendo essas ideias. E quando você fala sobre esse livro, né, Jornada da Heroína, e eu ouço tantas mulheres, mulher guerreira, quer me ver brava, vai falar, que mulher guerreira, que guerreiro o quê, gente? Para, né? Então, muitas vezes a gente está buscando um lugar para pertencer fora, se a gente nem consegue se pertencer dentro, nem reconhecer o nosso feminino,
né? Querendo ser o masculino, nunca vai ser. Nunca vai ser. Então, tem muitas mulheres numa jornada de heroína para fazer as pazes com o masculino. É isso, Sem Cíntia? dúvida. Buscando dentro de si mesma aquele pai, né? Alcançar aquele pai, ter aquele pai. Na própria constelação familiar tem um termo que é tomar os pais, tomar os pais, tomar a mãe do jeito que é e tomar o pai do jeito que é. O que significa esse tomar? Tomar é diferente de receber. Por quê? Porque eu posso te dar um presente, Bela. Posso te dar sei lá, um livro, você fala, ai, que legal, vou ler e tudo mais, mas de repente você não gostou muito do assunto ali, foi lá e guardou ele na gaveta. Você recebeu, mas você não tomou, Tá. tá? Então, o termo tomar os pais, que a gente usa na terapia sistêmica, é justamente isso, olhar para esse homem comum, para essa mulher comum. Entender que eles também estão aprendizes da vida e eles te entregaram exatamente o que receberam na medida que conseguiram fazer com todos os recursos que tinham. E se não entregaram mais é porque não tinham nem para eles, nem para eles. Então, com essa consciência, a gente pode aceitar essa verdade, tomar esse pai e essa mãe e seguir adiante com tudo que eles nos deram, porque eles nos deram muito, a grandiosidade da vida. A gente não pode pagar de volta a eles a vida, não tem como. Então, isso eles já nos trouxeram. Eles não são o portador da vida, a vida passa por eles, eles também recebem a vida de quem vem antes, mas eles nos entregam. E só isso já é motivo de agradecer e seguir adiante, ao invés de paralisar na dor, ao invés de paralisar no que faltou. Olhar para o que transborda é a grande cura. E a vida transborda. Minha Nossa Senhora. Cíntia, eu vou desligar aqui e eu vou ouvir de novo. Quantas vezes você quiser, meu amor. Aprendizes da vida. Entregaram o que puderam, o que receberam. Cíntia, obrigada mais uma vez. A casa Lazar, né, me fez chorar. Que bom, né, porque é choro de compreensão, de elaboração, as fichas vão caindo, você fala, poxa, que interessante. E eu super recomendo que você que está aqui conosco veja os conteúdos da Cíntia aqui na página do Instagram, Terapeuta Cíntia Bedin, e no canal da Cíntia no YouTube, com todas as meditações que ela oferece gratuitamente, tá? Não está te querendo vender nada, ninguém aqui, aliás, está querendo te vender nada. E aí, quarta-feira que vem, a gente se encontra de novo. Se você que nos acompanha até aqui, que está agradecendo, né, que foi importante para você, vai ficar gravada a live, sim, sempre fica. Compartilha com quem você quer bem. Assim você nos ajuda a semear, né, palavras que nos tiram de um lugar de ilusão, de sofrimento, de um passado, ou seja, dessa memória de dor que não vai nos ajudar em mais nada. Só um detalhezinho, tem também uma meditação lá do sagrado masculino, se reconectando ao sagrado masculino, que eu fiz especialmente para um movimento de olhar para o pai, olhar para a raiz, né, para os ancestrais masculinos e receber a bênção deles dentro do seu coração para seguir adiante. Façam e depois voltem para dar o feedback. Pelo menos 21 dias, tá? Ela é curtinha, 4 minutinhos você faz. Obrigada, Cíntia. Obrigada, gente. Até breve. Boa noite para todos vocês. Durmam bem, elaborem as suas palavras. Semana que vem a gente está de volta com mais um Caindo a Ficha. Tchau, tchau. Tchau.